Companheiras, companheiros, quero saudar aqui o Alberto Goldman, nosso presidente, o presidente Fernando Henrique, nosso Arthur Virgílio, dizer da legitimidade, Arthur, da sua pré-candidatura, que honra o nosso partido, da sua história de luta, um dos melhores senadores e prefeitos do nosso país. Quero saudar o Marconi, a Valéria, que está aqui também conosco, a Elizabeth, do nosso Arthur, a queridíssima Ieda Cruzius, o Serra, o nosso João Dória, prefeito, o Silvinho, querido governador Beto Richa, a Fernanda, que também está conosco, saudando os nossos governadores, o Azambuja, a Rose, que também está aqui com a gente, o governador Pedro Taques, Simão Jatene, todos os nossos governadores, queridíssimo Tasso Gereissati, nosso senador, governador, presidente. Quero saudar aqui o Juvenal Araújo, saudando todo o Tucanafro aqui presente. Saudar o Marcos Saraiva, saudando a nossa juventude. O Montoro dizia: o futuro começa hoje, ele se chama juventude. Saudar o Marco Antônio Fernandes, saudando a diversidade do nosso partido. Saudar em especial, Ieda, as mulheres que fortalecem com sua garra e determinação. Agradecer os outros partidos que nos honram com as suas presenças. O PPS, aqui esteve conosco o Roberto Freire e o Arnaldo Jardim. Agradecer ao PSD, está conosco o Saulo Queiroz, o PSC, o Leonardo Gadelha, o PR, o José Tadeu, o PPSB, o Márcio França, vice-governador de São Paulo, o PTB, esteve conosco aqui o tempo inteiro, a Cristiane Brasil, mas em especial saudar a nossa militância, tucanas e tucanos do Brasil. Estou honrado pela confiança para presidir a nossa social-democracia brasileira. Quero fazer uma saudação muito especial a um estadista, que é o presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente Fernando Henrique mudou para sempre as bases da economia brasileira, e será sobre ela, presidente, que nosso partido vai trabalhar. Quero agradecer aqui a generosidade de dois grandes líderes, o senador, governador Tasso Gereissati e meu colega, governador Marconi Perillo, esteios do nosso partido, o PSDB. Agradeço ao governador Goldman, que nesse período de transição dedicou seu espírito público. Agradeço ao José Aníbal, que comandou com maestria o nosso Instituto Teotônio Vilela. O trabalho iniciado pelo PSDB, pelo nosso partido, é uma obra inacabada. Temos compromisso com as reformas e princípios que vão dar condições para que o Brasil volte a crescer. Nós sabemos como chegar lá, porque acreditamos em políticas públicas perenes e não em bravatas de marketing, mas em políticas públicas perenes. O PSDB
é um instrumento da modernização do Brasil que nós queremos, inserido na economia internacional, o Brasil desburocratizado, o Brasil de uma agenda competitiva. Estamos posicionados para uma agenda moderna, uma agenda do século XXI. Vamos perseguir a inovação, presidente Fernando Henrique, de forma obsessiva, o conhecimento e a imaginação, criando o futuro a passos largos. Já passou a hora de tirar o peso desse Estado ineficiente das costas dos trabalhadores e dos empreendedores brasileiros. Defendemos reformas que quebrem privilégios e beneficiem o conjunto da nossa população. Vamos sim trabalhar pelas reformas. A mãe das reformas, a reforma política. Nosso modelo político se exauriu. Aprendi na medicina, suprima a causa que o efeito cessa. Essa é a maior de todas as reformas. A reforma da Previdência, necessária para não termos brasileiros de duas classes, mas termos um regime geral de previdência social. A reforma tributária, Luiz Carlos Rauli, a reforma da justiça. O Brasil não é apenas um país desigual, o Brasil é um país profundamente injusto. A reforma tributária vai fazer mais justiça. A reforma trabalhista que o PSDB gestou, através de um grande parlamentar, o nosso Rogério Marinho, modernizando as relações de trabalho. Defendemos a volta dos investimentos, por meio de um grande salto qualitativo no ambiente de negócios, com uma política fiscal dura. Aliás, foi o governo do PSDB, do presidente Fernando Henrique, que instituiu a Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós a praticamos com o Mário Covas, nosso professor Mário Covas, em São Paulo, que nos dizia: é possível conciliar política e ética, política e honra, política e mudança. É através da responsabilidade fiscal que nós vamos poder investir nos hospitais, nas escolas, na segurança pública. Quero aqui destacar a necessidade dos investimentos em logística, num país das dimensões continentais do Brasil. Defendemos o nosso PSDB, as concessões, as PPPs, infraestrutura e emprego direto na veia, saneamento básico, moradia para retomar o emprego e a renda da nossa população. Senador Serra aqui destacou as dificuldades da saúde. Se nós fizermos uma pesquisa do Oiapoque ao Chuí, nós vamos ver o clamor do povo pela dificuldade de acesso à saúde. Governar é escolher. Sempre o dinheiro é curto, mas nós não vamos nos descuidar daquilo que interessa ao povo. A obra-prima do Estado é a felicidade das pessoas. Vamos suar a camisa para podermos avançar. Quero destacar, além da saúde, a necessidade de novas tecnologias para que a gente possa ter mais prosperidade, educação de qualidade, um bom casamento entre o técnico e o tecnológico, fazendo um casamento do mercado de trabalho com a formação profissional. Enfim, um Brasil crescendo a pleno vapor, com mais emprego e diminuindo desigualdades nesse país continental que é o Brasil. Temos a competência para ajudar o Brasil. Temos o dever de unir o Brasil.
temos os caminhos para devolver o Brasil aos brasileiros. O Brasil vive uma ressaca. Descobriu que a ilha da fantasia petista nunca foi a terra prometida. A ilusão petista acabou em pesadelo, na maior crise econômica e ética da história do nosso país. Agora é hora de olhar para frente, com união e esperança renovada. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Fiquem certos de uma coisa: nós os derrotaremos nas urnas. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história. As urnas os condenarão pelos 15 milhões de empregos perdidos, pelas milhares de empresas fechadas, pelos sonhos desfeitos, pelos negócios falidos. As urnas o condenarão pela frustração dos projetos de milhões de famílias levadas ao desespero, por ter sucateado a nossa saúde, atentado contra a saúde dos brasileiros. As urnas os condenarão pelo desgoverno, pela destruição da Petrobras, por obras inacabadas e abandonadas. As urnas os condenarão por incitar o maior conflito entre os poderes da história recente, por nos ter posto na vexatória posição de lanterna no cenário internacional. As urnas o condenarão por ter sequestrado a esperança da nossa juventude, por jogar brasileiros contra brasileiros, para no final atirar pela janela a autoestima de todos nós. As urnas condenarão Lula, meus amigos, por ter sido o grande responsável de uma década perdida. Registre-se os esforços do atual governo, que pouco a pouco começa a reversão da tragédia econômica a que o país foi colocado. O PSDB reitera sua disposição, no âmbito do Congresso, a aprovação de reformas necessárias ao nosso país. Presidente Fernando Henrique, temos compromisso com a nossa história, temos coerência nas nossas atitudes. Aliás, nós governadores, Beto Richa e colegas aqui presentes, prefeitos tucanos, João Dória, nós nunca nos furtamos a fornecer soluções para problemas que extrapolam nossas fronteiras, integrando os órgãos federais, mais as polícias estaduais, os órgãos de inteligência do Estado, para combater o crime organizado, principalmente o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Esse banco de dados será unificado, acessível a todos os órgãos de segurança. O Brasil faz fronteira com 10 países, numa das maiores fronteiras do mundo, 5 vezes maior do que a fronteira dos Estados Unidos com o México. Temos quase 17 mil quilômetros. Todos cobram muita coerência,
muita disciplina e muita paz dentro do nosso partido, como se não fôssemos o PSDB, os famosos tucanos. Há quem duvide que possamos fazer uma campanha eleitoral à altura das expectativas do ano que vem. Pois bem, eu não concordo com esses diagnósticos. Prefiro ficar com a opinião de um militante tucano, um dos mais brilhantes economistas brasileiros. Luiz Carlos Mendonça de Barros descreveu de forma exemplar o estilo, o jeitão do nosso partido, Pimenta da Veiga. É uma grande escola de samba. Momentos antes do início do desfile, uma aparente desorganização, um aparente desencontro dos seus membros. Parece que ninguém se entende. Soa o apito vigoroso e toda aquela multidão evolui organizada, entusiasmada. Quando chega a hora do desfile, a bateria começa a tocar e toda aquela multidão, cantando o hino da escola, sai dançando na sequência certa na avenida. Aguardem o que vai acontecer conosco o ano que vem. Tocado o apito, iniciado o processo eleitoral, o Brasil vai presenciar nosso melhor desempenho, nosso bloco de forças, formados por todos nós juntos, unidos, partidos aliados, vamos mudar esse país. Amigos tucanos e tucanas, cada um de nós carrega, Jutaí, João Gualberto, uma história de lutas na política. Eu optei por me afastar do exercício da medicina e atuar na vida pública, mas nunca desisti de cuidar de pessoas. E é isso que tenho feito ao longo de toda a minha vida, conversando, ouvindo o presidente Fernando Henrique, ouvindo as demandas do povo, prestando contas cotidianamente, trabalhando dia e noite. Foi essa vida que escolhi e confesso que dela tenho orgulho. Como dizia meu pai, política é dedicação, coragem moral e vida pessoal modesta. Sigo esse mandamento com muito orgulho de seu conteúdo e saudades de seu autor. Termino minha fala com uma citação de Santo Agostinho. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem a mudá-las. Pois bem, nossa indignação e nossa coragem juntas vão mudar o Brasil. Dá-lhe, tucano!